Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro muda decreto que proibia queimadas no país durante 60 dias e permite a prática fora da Amazônia Legal. São Paulo encerra a campanha de vacinação contra o sarampo. O estado tem o maior número de casos da doença e 3 mortes confirmadas. E você vai ver também. Busca incansável. Bombeiros encontram mais um corpo soterrado pela lama da barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho. São 249 mortos identificados na tragédia. Assustador. No jogo entre São Paulo e Grêmio, torcedor despenca da arquibancada em cima de 2 meninas. Acidente fatal na Fórmula 2. Piloto francês de 22 anos morre em batida que envolveu 5 carros no Grande Prêmio da Bélgica. Manifestantes e policiais se enfrentam em mais um dia de protestos em Hong Kong. De um lado, coquetéis Molotov. Do outro, canhões d'água, tinta azul e gás lacrimogênio. Nos Estados Unidos, atiradores deixam pelo menos 20 feridos em ataque em cidade no Texas. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Vamos começar hoje pelas notícias internacionais. Pelo menos 5 pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um ataque no Texas. O tiroteio aconteceu próximo a um complexo de cinemas entre as cidades de Midland e Odessa. Os tiros teriam começado após a polícia parar um veículo em uma rodovia interestadual. Segundo testemunhas, o suspeito começou a atirar aleatoriamente de dentro do carro. Depois, ele chegou a sequestrar um veículo de serviço de correios. O criminoso foi morto por policiais no estacionamento. Segundo autoridades, 3 vítimas são policiais. Ainda não se sabe se esse homem, esse suspeito, agiu sozinho. Pelo Twitter, o presidente Donald Trump disse que o FBI e a polícia estão totalmente envolvidos no caso. Lembrando que recentemente a gente também teve um tiroteio com muitas mortes em El Paso, no Texas, né? Então é o segundo em muito pouco tempo. E ainda nesta edição do Rede TV News, nós traremos mais informações sobre esse ataque. Às vésperas de completar um ano do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, um protocolo de intenções para a reconstrução do local foi assinado hoje. A ideia é de que a obra sirva como modelo para a restauração de outros prédios históricos no país. Entre as vigas de sustentação dos escombros, a direção do museu e a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro assinaram o documento. Políticos acompanharam a visita monitorada ao palácio, que desde o incêndio está com acesso restrito e cercado por tapumes. Na segunda-feira, o incêndio que destruiu o Museu Nacional completa um ano. O local, que já serviu de residência para a família real no Brasil e onde testemunhou registros importantes de nossa história, tinha completado 200 anos quando viu as chamas consumirem 54% das coleções de diversos povos e países que se perderam para sempre. De lá para cá, uma equipe de resgate separa o material na esperança de recuperar alguns tesouros históricos de valores incalculáveis, incluindo fragmentos do crânio de Luzia, o fóssil da mulher mais antiga das Américas. Sensibilizado, esse pesquisador resolveu doar uma coleção de arte africana particular para o acervo do novo Museu Nacional. E quando eu vi as crianças, os adolescentes e os adultos olhando para as peças, rapidamente ficou claro para mim que o importante não era que ficasse na minha casa, era que ficasse no mundo. Para o diretor do museu, o importante agora é conquistar a confiança de parceiros nacionais e internacionais para recompor este acervo. E a gente só vai conseguir fazendo isso ao restabelecer, reconstruir um palácio com as melhores normas de segurança para pessoas, aí entenda-se, visitantes e técnicos, como também para as novas coleções. Nós não teremos o Museu Nacional reconstituído se a gente não tiver ajuda interna, mas também ajuda externa. O Museu Nacional recebeu até agora 68 milhões de reais para as obras. A previsão é que a restauração seja concluída em 2025, mas a ideia é reinaugurar pelo menos uma ala em 2022. A reconstrução da fachada deve começar nas próximas semanas. Já para o ano que vem é esperada a inauguração de laboratórios de pesquisa. Por enquanto, o museu continua de portas fechadas, mas não esquecido. A sociedade quer o seu Museu Nacional de volta. As crianças querem a sua instituição de volta. Cabe a nós fazer isso acontecer. A
rede de reabilitação Luci Montoro, do governo de São Paulo, fez nesta semana um encontro sobre moda inclusiva. Pessoas com deficiência aprenderam a adaptar roupas que foram deixadas de lado por causa da limitação física. O sonho de Renata era usar a calça jeans, que estava no armário antes mesmo da deficiência. Há 3 anos na cadeira de rodas, por problemas na coluna, ela tinha desistido de tentar, porque era constrangedor depender de alguém para se vestir. O que parece simples para uns já não é tão fácil para outros, mas quando a gente sabe que vai ter jeito, assim, é muito compensador. Uma ideia que parece óbvia, mas precisa da dica de alguém. É só colocar um zíper na lateral e pronto. A mulher com calça jeans, ela não precisa dizer que ela saiu para arrasar. Ela fica linda. A roupa, ela traz essa possibilidade de se sentir melhor, de se sentir mais empoderado, para enfrentar os desafios diários sociais, né, os estigmas, os preconceitos. Quem ajudou na adaptação da peça foi Luísa, que tem experiência com costura. Para ela mesma, só deu tempo de reformar a pantalona, já que deu uma forcinha para outros participantes do workshop. Para vestir calça, eu tenho que sentar na cama, né? Eu não consigo vestir a calça de pé. Aí então eu sento. E ela incomodava muito a hora de sentar, que ela se abria, né? Eu cortei agora, vai dar para usar. Já Daniel encurtou a jardineira para deixar a prótese à mostra. Vítima de um acidente de moto, perdeu os membros do lado direito, mas não a alegria de viver e se reinventar. Esse macacão, essa peça mesmo que a gente trabalhou, a gente comprou em um brechó. Então, nós transformamos ele agora em uma outra peça e o que a gente sobrou dele, nós vamos transformar em mais 3 peças, que é um turbante e 2 pochetes. Transformar o que já tem é tendência mundial. Entre retalhos, eles encontraram atalhos. Desses novos modelos de negócio que já estão acontecendo, que já é realidade no mundo da moda, para diminuir esse impacto ambiental e para você poder, ainda mais nesses novos corpos, né? Porque você está na cadeira de rodas, são novos corpos, e ressignificar essas peças. Mais do que reaproveitar as peças do guarda-roupa, é um resgate da autoestima. Sem perder o estilo pessoal, o projeto ensina a se vestir bem, com conforto e autonomia. E assim, cada um faz a sua própria moda. São Paulo encerra a campanha de vacinação contra o sarampo. O estado registra o maior número de casos da doença no país e 3 mortes confirmadas. A campanha, que começou em junho na capital paulista, terminou hoje. Mas, por causa das mortes e do aumento de casos da doença, a Secretaria de Saúde decidiu intensificar a vacinação em crianças de 6 a 11 meses de idade nos postos de saúde e em creches da capital. 2.331 casos foram confirmados em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, que trabalha com registros dos últimos 90 dias. São Paulo é o estado com maior número de casos. Já a Secretaria de Saúde do Estado, que contabiliza os dados desde o começo do ano, confirma 2.457 pessoas infectadas. Na noite desta sexta-feira, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou mais 2 mortes por sarampo. As vítimas são um bebê de 9 meses que morava na capital paulista e a pequena Isabela, de 4 meses, de Osasco, na Grande São Paulo. Esta semana, o Rede TV News mostrou o drama da família de Isabela. A mãe da menina suspeitou que ela estava com sarampo por causa das manchas vermelhas no corpinho da bebê. Depois de passar por uma unidade básica de saúde e 3 hospitais, Isabela não resistiu e morreu no dia 2 de agosto. Nos 2 casos, as vítimas desenvolveram um quadro de pneumonia, uma das complicações vinculadas à doença, e não tinham tomado a primeira dose da vacina. Com as confirmações, São Paulo já registra 3 mortes por sarampo. A primeira vítima foi um homem de 42 anos, também sem registro de imunização. Mesmo com o fim da campanha para jovens, a vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, cachumba e rubéola, continua disponível nos postos de saúde. O primeiro bebê brasileiro a passar por um transplante de medula óssea para tratar de uma doença rara de pele já apresenta melhora. A história da pequena Maria Júlia, a Maju,
pode ajudar no tratamento e na vida de outros pacientes. Outro. Mais um. Beijar e abraçar a filha. Gestos simples de carinho que eram impossíveis de acontecer entre a Júnia e a pequena Maju. Eu abracei, peguei no colo, coisa que eu nunca pude ninar minha filha para dormir. Para evitar o atrito entre a minha pele e a dela. Ontem ela dormiu nos meus braços. São coisas que para crianças normais, para mim é uma vitória. A Maria Júlia nasceu com epidermólise bulhosa, uma doença muito grave, em que a pele forma bolhas que provocam lesões por todo o corpo. Eu vou ter um distúrbio onde a ligação, a conexão entre a camada mais superficial da pele, que é a epiderme, e a derme, que é a camada mais profunda, essa conexão ela é frágil. Então, o trauma, às vezes trauma irrelevante, uma pressão, um pequeno atrito, podem fazer o surgimento de bolhas. E essa doença não acomete só a pele, mas acomete também mucosas e outros epitélios do corpo. Então, a gente pode ter o comprometimento de esôfago, de via respiratória. Em média, a epidermólise bulhosa atinge 1 em cada 50 mil recém-nascidos e não tem cura. A doença rara tem causa genética, não é contagiosa e, se não for tratada, pode levar o paciente à morte. A Maju foi a primeira bebê no Brasil a fazer um transplante de medula óssea como tratamento para a doença. A menina de 1 ano e 8 meses viajou de Minas Gerais para São Paulo para fazer o procedimento inédito. De acordo com os médicos, o transplante pode melhorar em até 80% o quadro da Maju e, assim, aumentar a qualidade de vida da garotinha. Até então, todo o tratamento que a gente tem para epidermólise bulhosa, ele é de suporte, é de tratamento da ferida, de prevenção das lesões, sempre visando reduzir sequela. E agora a gente está diante da possibilidade de um tratamento que venha melhorar a condição da pele de forma significativa. Então, realmente é muito promissor. A recuperação dela está sendo surpreendente, né? Está sendo uma surpresa até para a equipe médica. A pele dela está se recuperando muito bem. Então, assim, a gente está com muita esperança da doença ser amenizada ao máximo possível, né? Eu acredito na cura. O presidente Jair Bolsonaro mudou um decreto editado na última quinta-feira que proibia queimadas em todo o país durante 60 dias. Já não é mais surpresa. As manhãs no Palácio da Alvorada agora são palco para apoiadores do presidente cumprimentarem Jair Bolsonaro, conversar e tirar fotos. Na conversa com a imprensa, Bolsonaro disse não ter previsão de visitar a Amazônia. Mas o presidente não comentou a alteração no decreto que proibia queimadas em todo o país durante 60 dias, que havia sido editado na última quinta-feira. Em edição extraordinária no Diário Oficial da União, publicada na noite desta sexta-feira, o decreto flexibilizou as queimadas. Agora, elas estão permitidas para práticas agrícolas fora da Amazônia Legal, quando imprescindíveis à realização da operação de colheita, desde que previamente autorizada pelo órgão ambiental estadual. Bolsonaro, porém, comentou a interrupção de empresas que estão parando de comprar produtos brasileiros por causa da crise ambiental. É pressão, isso é normal no mundo todo. Faz parte da regra do jogo. Eu não trabalho dessa maneira. Tá? Agora eles querem o quê? É soberania nossa. E as diferenças com o presidente da França, Emmanuel Macron, voltaram a ser alvo. Principalmente a ajuda de 20 milhões de dólares, o equivalente a 83 milhões de reais, dos países do G7, grupo que reúne as maiores economias do mundo para combater as queimadas. O G7 tomar uma decisão sem me ouvir é uma questão pessoal do seu Macron. Eu só falo com ele se se desculpar, que me chamou de mentiroso, e também a questão de se retratar no tocante a que a soberania da Amazônia estava em aberto. Não posso admitir isso daí. Jair Bolsonaro falou ainda sobre Fabrício Queiroz, ex-assessor de um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. A revista Veja dessa semana publicou o paradeiro de Queiroz, que está se tratando de um câncer em São Paulo. Eu não sei do Queiroz, eu vou repetir, eu conheço o Queiroz desde 1984. Foi meu soldado na Brigada Paraquedista. Entrou na PM, veio trabalhar com a minha família. Era um cara sem problema, nota 10. E pelo que eu sei, ele já prestou depoimento por escrito. E pelo que fiquei sabendo também,
exime meu filho de culpa. Tá? Responde pelos atos dele. Bombeiros de Minas Gerais encontraram mais um corpo soterrado pela lama da barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho no começo do ano. Agora já são 249 mortos identificados. 21 pessoas continuam desaparecidas. Os restos do corpo foram encontrados soterrados a cerca de 3 metros de profundidade. João Paulo Ferreira Morim Valadão, de 31 anos, foi identificado no IML por exame da arcada dentária. Ele era funcionário terceirizado da Vale. Os bombeiros também encontraram outras partes de corpos durante as escavações. Eles devem passar por exame de DNA para a identificação. Há 49 dias não era localizada nenhuma vítima da tragédia que aconteceu no dia 25 de janeiro. A barragem de rejeitos da empresa Vale estourou, atingindo funcionários e moradores do distrito do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia é considerada um dos maiores desastres ambientais do país. A polícia prendeu mais de meia tonelada de cocaína no porto do Rio de Janeiro nesta madrugada. A droga estava em contêineres que aguardavam o embarque em um navio para Israel, no Oriente Médio. Segundo a Receita Federal, policiais federais da Delegacia de Repressão às Drogas, com a ajuda de cães farejadores, encontraram cerca de 550 quilos de cocaína. De acordo com a investigação, a droga tinha como origem Roterdã, na Holanda. Uma tentativa de assalto terminou com 2 mortos e 2 feridos em uma área movimentada de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o momento em que criminosos roubam uma moto de entregas na frente do Shopping Plaza, um dos mais movimentados do Rio, na noite de ontem. Policiais perceberam o crime e deram voz de prisão. Foi quando o tiroteio começou entre os bandidos e os oficiais. Um dos ladrões foi atingido e morreu na hora. Um vendedor que lanchava próximo ao local também foi baleado no tórax. Tiago da Conceição Martins, de 31 anos, chegou a ser submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje. Outras 2 pessoas foram baleadas e ficaram feridas sem gravidade. Por meio de nota, a Operação Niterói Presente informou que, além de recuperar a moto, apreendeu uma pistola, uma granada e um rádio. Centenas de pessoas desafiaram a proibição do governo e ocuparam as ruas de Hong Kong em mais um dia de protestos intensos na cidade. É o 13º final de semana consecutivo de manifestações. Os ativistas pró-democracia chegaram a derrubar as barreiras de proteção instaladas ao redor do complexo que abriga o parlamento e a sede do executivo de Hong Kong. Os policiais responderam com gás lacrimogênio e jatos de água e tinta azul. Este foi um dos piores confrontos desde julho. Os protestos para este sábado estavam proibidos, pois marcariam o aniversário de 5 anos do chamado Movimento dos Guarda-Chuvas, que buscava ampliar a participação do povo no processo eleitoral da região. De nada adiantou e a população encheu as ruas, a maioria desse jeito, para relembrar a data. A polícia também encontrou resistência no metrô. Sem ter para onde correr, muitos manifestantes ficaram machucados. Protestos também em Londres. Milhares de pessoas foram às ruas hoje para se manifestar contra a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o parlamento por quase 5 semanas entre setembro e outubro. Próximos à residência do primeiro-ministro, manifestantes exibiam faixas lamentando ironicamente o fim da democracia. Para vários britânicos, a decisão de Johnson é como um golpe de Estado, um ato típico de regimes autoritários. Segundo organizadores, 10 mil pessoas marcharam em vários pontos da cidade de Londres. Outros atos também foram realizados em mais de 30 locais do Reino Unido. Esta manifestante diz que suspender o parlamento é um passo desesperado e muito perigoso e que o protesto é para tentar convencer o governo a não seguir por esse caminho. Na semana passada, o primeiro-ministro Boris Johnson conseguiu o apoio da rainha Elizabeth II para suspender o parlamento inglês entre os dias 9 de setembro e 13 de outubro. A medida tenta barrar os esforços de deputados da oposição para impedir que a saída do Reino Unido da União Europeia aconteça no dia 31 de outubro.
Um ataque à faca em uma pequena cidade próxima a Lyon, na França, aterrorizou moradores nesta tarde. Uma pessoa morreu. Veja na reportagem do correspondente Luciano Júnior. Os ataques aconteceram em uma estação de metrô de Villeurbanne, município próximo a Lyon, no sudeste da França. Eram 4h30 da tarde quando pelo menos um homem armado com uma faca partiu para cima de pedestres que saíam da estação. Um jovem de 19 anos morreu na hora. Outras 8 pessoas ficaram feridas. 2 estão em estado grave. Esse vídeo divulgado nas redes sociais foi feito logo após o ataque e mostra várias pessoas feridas. Na sequência, é possível ver o suspeito rendido. Segundo autoridades, o homem é afegão, tem 33 anos e teria pedido asilo ao governo francês recentemente. A polícia acredita que outra pessoa estaria envolvida no caso, mas não houve por enquanto nenhuma outra prisão. O motivo do ataque ainda não foi esclarecido. Mas autoridades disseram que a ação não aparenta ser terrorista. O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, escreveu uma mensagem no Twitter se solidarizando com os familiares do jovem morto e das pessoas feridas. Ele disse que o Estado está ao lado delas e elogiou o trabalho das forças de segurança. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. E nós voltamos a falar sobre o tiroteio no estado americano do Texas, que matou pelo menos 5 pessoas e deixou 21 feridas. A polícia da cidade de Midland confirmou em uma rede social que o criminoso foi morto e disse que não há mais nenhum atirador ativo neste momento. Mas as autoridades locais aconselham os moradores a ficarem em casa, pelo menos por enquanto, já que a polícia ainda investiga se o suspeito agiu sozinho. A identidade do atirador não foi divulgada. As autoridades só disseram até o momento que é um homem branco de aproximadamente 30 anos. Os feridos foram levados a 3 hospitais da região. Alguns estão em estado grave. O piloto francês Antoine Hubert morreu hoje após um grave acidente durante uma corrida de Fórmula 2. A batida aconteceu na segunda volta da primeira etapa do Grande Prêmio da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, e envolveu 5 carros. A colisão mais violenta foi entre o francês Antoine Hubert e o norte-americano Juan Manuel Correa. Segundo a Federação Internacional de Automobilismo, Hubert, de 22 anos, chegou a ser levado de helicóptero ao hospital, mas não resistiu. Correa está internado e sua condição é estável. Os outros pilotos não se feriram. Após o acidente, a corrida de hoje foi cancelada. O campeonato de Fórmula 2 costuma ter 2 corridas no fim de semana e a que aconteceria amanhã no mesmo circuito foi suspensa em respeito a Hubert. O francês, considerado um dos jovens talentos do automobilismo, foi homenageado por pilotos de diversas categorias nas redes sociais. O pentacampeão Lewis Hamilton dava uma entrevista após o treino da Fórmula 1 quando viu o acidente ao vivo pelo telão. No Instagram, ele escreveu: "Se algum de vocês assistindo e se divertindo com esse esporte pensar apenas por um segundo que o que fazemos é seguro, você está imensamente enganado." Hamilton disse também que Hubert é um herói por correr riscos para perseguir seus sonhos. O ex-piloto e tetracampeão mundial de Fórmula 1, Alain Prost, postou uma foto com Hubert. Ele disse estar devastado e afirmou que o jovem tinha um futuro brilhante pela frente. O monegasco Charles Leclerc divulgou uma foto dos dois ainda jovens e escreveu: "Não posso acreditar. Descanse em paz." Pelo Twitter, o brasileiro Felipe Massa enviou força à família e amigos de Hubert. A FIA estuda homenagens durante o GP de Fórmula 1 que segue programado para acontecer neste domingo. E vamos lá, mais um capítulo da novela Neymar. O Barcelona desistiu da contratação do brasileiro. Durante a semana, a expectativa pelo acerto era grande. Dirigentes dos 2 clubes chegaram a se encontrar para fechar negócio. O Barcelona tinha oferecido 130 milhões de euros mais 3 jogadores. Mas o PSG endureceu e pediu mais dinheiro. Foi então que hoje o clube catalão optou por sair da negociação com o Paris Saint-Germain. Ele tem um contrato com a gente, isso é claro. E o acordo hoje ele é vigente.
Nossa relação hoje, eu vou dizer a verdade, não é a mais tranquila que existe. Hoje é uma relação complicada, onde várias coisas acontecem, para ajustar, para falar. E quando nós abrimos a possibilidade da saída dele, ela só seria nos nossos termos, que nunca foram aceitos. A janela de transferência europeia se encerra na noite de segunda-feira. Neymar pediu para sair, mas o destino do atacante deve ser mesmo continuar na Cidade Luz. São Paulo e Grêmio ficaram no 0-0 hoje pelo Campeonato Brasileiro. Durante a partida, um torcedor caiu da arquibancada do estádio do Morumbi. O torcedor do São Paulo, Iago de Melo Rios, de 23 anos, perdeu o equilíbrio e despencou do setor mais alto do estádio para o primeiro anel, quase no nível do gramado. Na queda, atingiu 2 pessoas. Giovana Santos Araújo, de 13 anos, foi uma delas. A garota também precisou de atendimento médico. Os 2 foram encaminhados ao hospital, ainda conscientes, e vão ficar em observação. Em 2017, um torcedor do tricolor morreu ao cair do mesmo anel superior ao tentar trocar de setor. Ele despencou de uma altura de 25 metros, o que equivale ao 8º andar de um prédio. A 29ª edição do Festival Ibero-Americano de Cinema, em Fortaleza, marca a estreia de A Vida Invisível, o representante brasileiro no Oscar. Neste ano, o Cine Ceará bateu o recorde de inscritos, com mais de 1.200 filmes de 12 países. Pouco mais de 40 deles, entre curtas e longas, serão exibidos até o dia 6 de setembro. 7 longas vão participar da mostra competitiva e concorrer ao prêmio principal, o Troféu Mucuripe. São produções da Europa e das Américas. Um curta-metragem também vai levar o troféu. Na mostra Olhar do Ceará, serão exibidos 20 filmes, 3 longas e 17 curtas que mostram a vida do povo cearense. Nas mostras paralelas estarão as produções premiadas. E aí um presente para o público cearense. O filme que vai representar o Brasil no Oscar será visto primeiro aqui. É a estreia nacional de A Vida Invisível. O longa do diretor cearense Karim Ainus já conquistou prêmios importantes nos principais festivais do mundo, como um Grand Prix em Cannes, além de premiações nos festivais de Lima e de Munique. O filme foi vendido para mais de 30 países. Ainus foi homenageado na abertura do Cine Ceará. O cineasta definiu o filme como um melodrama tropical, filmado no Rio de Janeiro. Espero que seja um filme que emocione, eu espero que a gente ouça um monte de gente tirando o lencinho de papel do bolso no final, mas eu espero que seja um filme que emocione e que esses personagens possam chegar no público de uma maneira contundente. Nos papéis principais, 2 jovens estreantes no cinema, Carol Duarte e Júlia Stockler. O elenco tem Fernanda Montenegro como atriz convidada. A história das mulheres no Brasil e no mundo é muito mal contada. São histórias realmente invisíveis. É necessário torná-las visíveis, pulsantes, vivas. A história das irmãs que são separadas e passam a vida tentando se reencontrar vai entrar em circuito nacional no dia 31 de outubro. A gente é muito jovem, Eurídice. Temos uma vida inteira juntas pela frente. Morro de medo de te esquecer. Por favor, não se esqueça de mim. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo domingo para você. Ótima noite, bom domingo.